Ok, sem mais delongas, vejamos então a seleção de melhores rotas do BGP. Apenas um pequeno lembrete. O BGP, quando ele recebe uma opção de caminho, uma rota, BGP, referente a uma rede de destino. Se aquela rota estiver legal, válida e com recursividade para o next hop, o BGP já vai considerar aquela rota melhor para aquele destino. E vai instalar aquilo na tabela BGP principal, e vai escolher como best e vai ofertar para a tabela de roteamento que eventualmente vai se tornar uma rota BGP na tabela de roteamento IP. No entanto, na medida que outras opções para aquela mesma rede de destino forem recebidas pelo roteador, ele pode mudar de ideia. Essa rota aqui, até então, essa opção era a melhor best para chegar até aquele destino. Agora vem uma opção mais interessante. Então, não mais aqui, agora essa será a nova best path. Isso pode acontecer, acontece, obviamente, o tempo todo. Outra coisa também que quase sempre ocorre um empate. Tem duas ou mais opções de caminhos para determinada rede de destino e o meu primeiro critério de escolha empatou. Por exemplo, não que seja o primeiro, mas local preference, tá, tudo bem, local preference empatou. E aí? Qual que é a minha melhor opção? Se a preferência local de ambas é idêntica. Vamos para o próximo passo. Então, o empate ele vai acontecer frequentemente. O que o algoritmo de seleção de melhor rotas do BGP fará é ir para o próximo passo, o passo seguinte, até que ele consiga desempatar. Então, essa aqui vai virar best, por conta coisas que viremos agora. Sem mais delongas, vamos ver o algoritmo aqui. O algoritmo de seleção de melhor rota do BGP é bem extenso. No total, são 13 passos. Tudo bem, Léo, mas estou vendo aqui 12, né? Vai de 1 aqui até 12. Por que você falou 13? Porque tem um passo zero que a gente chama, que por padrão, na maioria das plataformas, somente serão consideradas para o processo de seleção de melhor rota aquela opção BGP que estiver válida em todos os sentidos, obviamente, e que houver recursividade para o atributo NextHop. Então, toda rota que tiver problema de recursividade, ela sequer será considerada para o processo de seleção de uma melhor rota BGP. Okay? É configurável, eu posso desabilitar a checagem de recursividade aqui. Pode fazer isso. Há projetos e projetos. Mas seguramente podemos afirmar o seguinte, de forma geral, não. Eu tenho que ter recursividade para o NextHop, para o atributo NextHop, né, citado no LRI, para que eu possa considerar aquela opção para o processo de seleção da melhor rota BGP. Eu passo zero. Isso, inclusive, está bem destacado aqui. Tá? Seria o primeiro estágio, a primeira coisa que ele vai fazer. Quais rotas eu vou considerar? Eu tenho várias opções aqui para essa rede X. Quais delas eu posso considerar aqui para desempatar? Essa aqui esquece porque não consigo não tem uma rota IGP para o NextHop. Entendeu? Fica atento aí. Mas fora isso, então são 12 passos, mais o passo zero, então 13, né? E não querendo dificultar, se você estiver fazendo validação do AS de origem, ou seja, quem conhece, conhece, quem não conhece, não conhece, ou seja, o RPKI. Em plataforma Cisco, por exemplo, o RPKI ele é o estado de validação do AS de origem de uma determinada rota influencia no processo de seleção do melhor caminho. Porque no caso do iOS da Cisco tem a seguinte situação. Eu vou preferir, né, uma rota que tenha um estado de validação válido, ou seja, valid é melhor do que unknown, que é melhor do que invalid. Inclusive em plataforma iOS, por padrão, se você tem essa validação de AS de origem rodando no teu equipamento, rotas inválidas não são nem listadas na tabela de roteamento. Não, eu quero mudar isso. Não quero que seja assim, sabe? Mas se você embarcar RPKI validação de AS de origem, aí você não teria mais 13 passos, né? Seriam 13 passos modificados, que além de olhar a brincadeira aqui, ele vai incluir nessa conta o estado de validação da rota, válido, desconhecido, né? Ou invalid.
Não perderei meu tempo falando disso agora. Por quê? Teremos um módulo especificamente sobre segurança de roteamento com BGP e ali o RPKI será explorado com grande fartura de detalhes. Eu estou fazendo essa observação aqui. Então vamos olhar esses 12 passos aqui. Então, já assumindo a recursividade do NextHop, vamos embora. O primeiro passo para o roteador escolher uma melhor rota é olhar o weights. Relaxa que eu não vou falar de todos os atributos aqui, ou todas as possibilidades aqui. Eu vou fazer a revisão de todos os passos e vídeos separados para explicar e demonstrar cada um deles. Tá? O weight ele é um atributo Cisco. Ele não é um atributo BGP propriamente dito, porque ele é proprietário da plataforma Cisco. Tá? E não navega nas mensagens update. Então, quando dois roteadores Cisco trocam rotas BGP, aí aqui você definiu o weight para uma determinada rota. Por exemplo, você não vai passar isso para ninguém. A rota você passa, mas o weight não. O weight não acompanha as mensagens update. Tá? É uma preferência local mesmo daquele roteador. Então, no roteador que você implementar o weight sobre um determinado destino, só ele conhece aquilo ali, mais ninguém. Okay? Então, se você tem duas opções para a rede, vou desenhar ela aqui. 10.0.0.16. Essa é a rede. Aí o router 1 aqui tem um weight de 100. Né? O router 2 tem um weight de 200. O maior peso ganha. O maior weight ganha. Então a best seria aqui o router 2. Que tem o maior weight. Tá? Vou falar disso, vou demonstrar isso na prática. Aí digamos que o weight das duas opções, opção via router 1 e router 2, não fossem diferentes, fossem iguais. Ambos são 100, ou ambos fossem 200, ou não tivesse weight também. Não implementei weight nesse roteador aqui para esse destino. Eu tenho como escolher a melhor rota por aqui? Não. Não tem como. Então, e agora? Faço o quê? Então, vamos olhar o segundo. Esse sim, o Local Preference, é um atributo BGP. Well Known Discretionary. Tá? Ele pode ou não estar constando nas mensagens update. Ou seja, a presença desse atributo na mensagem update é facultativa, mas se estiver constando, cada roteador tem que saber que isso aqui é um local pref. Tá? E ao contrário do weight, você já influencia o sistema autônomo todo. Então, se você recebe uma rota externa, implementa um weight, por exemplo, e repassa para as suas vizinhanças internas, todo mundo no teu AS pode ser influenciado a chegar até esse router aqui, você, como ponto de saída para aquele destino, por causa do maior local preference. Tá? Eu vou falar desse cara com muita qualidade de detalhes, relaxa, não vou detalhar ele agora, mas vai ficar no vídeo específico dele. Mas ele é um passo assim, poderosíssimo. Em plataformas não Cisco, é o primeiro critério. É o primeiro critério. Vou empatar a rota com uma local pref. Tá? Plataforma Cisco, o weight ganha de local pref. Na ausência de weight ou weight empatando, então o maior local pref ganha. Tá? Outra possibilidade, digamos que o weight de duas opções, router 1 e router 2, fosse o mesmo valor, ou estivessem ausentes. Vamos checar aqui então pelo local pref. Empatou também, ou não está presente. E agora, qual que é a melhor rota? Tá, uma dessas opções. O router está gerando, ele que está gerando aquela rede também, ele recebeu aquela rede via um vizinho, mas ele mesmo está gerando aquela rede? Pior que sim. Então eu vou preferir sempre a rota que eu estou gerando. Tá? Não somente a que eu estou gerando, mas a que eu estou agregando localmente também. Então se eu recebo uma rota agregada que eu também estou agregando, eu vou preferir a minha opção. Porque se eu estou anunciando uma rede, eu aceito aquela mesma rede via um vizinho, vai ter loop, irmão, sabe? Então, o BGP é bem malandro, vou me proteger. Então, rotas que eu origino localmente, eu prefiro. Tá? Recebi exemplo, tá? Vamos botar a mesma rede aqui. Então, tem você aqui, que é o router 1, vou chamar de você. Né? E tem o router 2 aqui. Aí ele está gerando uma anúncio aqui
que é 10/16. Aí essa porcaria vai para a internet, dá uma volta não sei aonde. Tá? Só que tem alguém aqui em algum lugar também gerando 10/16. Tá? Isso chega aqui. E você tem uma vizinhança com esse cara. Então você está girando 10, o router 1 está girando um 10/16, mas ele pode vir receber um 10/16 também de um outro cara. E aí? Então o BGP ele se protege aqui. Caso isso venha acontecer, eu vou preferir a rota que eu mesmo estou gerando, e não a rota para aquela mesma rede via alguém, sabe? Mas digamos que o weight não tem ou empatou, local preference não tem ou empatou, das duas ou mais opções, nenhuma delas o teu router está gerando, aquele router está gerando, então, e aí? Não consegui escolher a melhor rota ainda. Aí o quarto passo é uma facilidade, não é recente, mas também não é antiga, é uma coisa meio termo. É uma coisa que foi criada, muito interessante, chamada IGP, né, que é métrica de IGP acumulada, que eu prefiro não falar dela agora, que já faria parte de um conceito interessante, de um projeto BGP interessante, onde isso aí pode ser necessário e é algo que normalmente resolvíamos com o MED. Tá? Então a IGP ele entrou com uma facilidade para quebrar diversas das limitações que nós tínhamos e onde o MED não era muito interessante. Não falarei dele agora, mas antecipando, caso no teu projeto você tenha a IGP, no teu projeto de sistema autônomo, a menor métrica acumulada de IGP mesmo, protocolo de roteamento de IGP. É bacana o negócio. Você pode usar o BGP, ele pode usar a métrica de IGP para tomar uma decisão de melhor caminho. Olha que bacana. Então, caso você tenha isso no seu projeto, tenho. Então, qual das duas opções tem a menor métrica IGP acumulada? Via router 2. Então, a melhor rota vai ser via router 2. Tá? Digamos que empatasse ali, ou que você não tivesse a IGP. Ferrou. Vamos para o próximo passo. Somente no quinto passo é que vem aquele processo de seleção natural de router BGP que eu demonstrei no vídeo anterior. O menor comprimento de AS de salto. Então, entre dois pontos, né, na tua rede, qual deles tem o menor comprimento de AS? Eu vou dar um exemplo aqui, nesse diagrama que eu já montei para vocês, para demonstrar para vocês. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, na perspectiva desse AS1 aqui embaixo. Tá? Como é que o AS1 chegaria até essa rede aqui de cima? Qualquer uma dessas três aqui. Como é que ele faria isso? Tá? Na perspectiva de AS Path. Digamos que eu não tenha weight nem aqui e nem aqui. Que o local pref fosse, sabe, o mesmo valor ou não tivesse local pref. Tá? Essas redes aqui, nem esse router 1 e nem esse router 2 está gerando. É uma rede gerada fora do AS1, inclusive. Então vamos pular esse passo. Eu não tenho a IGP ativada no meu projeto. Não tenho a IGP. Bom, então qual que é o próximo passo? Que é o quinto, menor comprimento de lista de AS. Então, por exemplo, via AS2, via AS3 e, ultimamente, via AS4. São 3 AS de salto aqui, saindo pelo R1. Já saindo pelo R2, né, tem o AS5, um salto, e o próprio AS4, 2. Então, tem 3 saltos aqui, 2 saltos aqui. Então, na perspectiva, né, do router 2 aqui, qual que vai ser a melhor rota para falar com aquela rede? A rota que o R1 passou para ele, né, ou a rota que ele pegou aqui por cima? Com 2 saltos de distância. A rota que tem menos saltos de distância. É justamente esse processo aqui. Tá? Prefer the shortest path. Né? Eu preferi a rota mas de esse path mais curto. Okay? Agora, suponhamos que o comprimento da lista do atributo ASPF nas duas opções, router 1 e router 2, por exemplo, na perspectiva do router 2 ou do router 3, enfim, na perspectiva de um dado roteador, que esse comprimento fosse idêntico. Eu posso empatar a rota por aqui? Ou desempatar, na verdade? Não tem como. Então, eu não vou desempatar.
Tá? E agora, compara o código de origem, onde IGP é melhor, né, do que EGP, que é melhor do que incompleto. Aí digamos que uma das opções ao código do atributo origem fosse IGP. E na outra opção, que tem o mesmo ou nenhum weight, o mesmo ou nenhum localpref, nenhuma das opções, que ele não tivesse girando a rota ou que ele tivesse girando a rota, que tivesse a menor métrica IGP acumulada ou não tivesse, que o comprimento de AS fosse idêntico, sabe? Ele vai empatando, empatou no primeiro caso, empatou no segundo caso, empatou no terceiro caso, empatou no quarto, empatou no quinto, no sexto. Aí uma opção tem o código de origem IGP e no outro tem o código de origem incompleto. O IGP é melhor do que incompleto. IGP é melhor do que EGP, que é melhor do que incompleto. Não, ambas são IGP. Ambas as opções são IGP. Ou ambas as opções são incompletas. Pô, ferrou. E agora? Como é que eu escolho a melhor rota? Não vai escolher por aqui. Aí vai para o MED. Multi-Exit Discriminator. Já esse cara aqui é não transitivo. É um atributo opcional não transitivo. Não transitivo. E pode ser usado, inclusive, para codificar métrica. Interessante. Mas vamos lá. Mas ele é uma métrica fraca, tá? Aqui já não é o maior MED, é o menor MED. O menor MED ganha. Tá? Então, digamos que a opção 1 tem um MED de 10. A opção 2 tem um MED de 30. O que tem MED de 10 ganha. Tá? Não, ambos têm 0, que é o melhor valor, inclusive. Tanto que em algumas plataformas a gente recomenda, dependendo do projeto que configura. Na ausência de um MED explicitamente ali, não assuma 0, porque 0 já é um melhor MED. Assuma o pior. Aí, enfim, tem essa configuração. Eu vou demonstrar isso em outra ocasião para vocês. Mas o menor MED ganha. Não, o MED empatou. Ambos têm MED de 50. Ou ambos não têm MED, ou MED igual a 0 nos dois casos. Então, pô, não dá para desempatar por aqui. Aí vai para o 8º passo. Compara caminho externo. Prefere um caminho externo do que um caminho interno. Voltando aqui no meu diagrama, seria um exemplo aqui, né? Exemplo muito bom, inclusive. Olha que legal. Router 2. Qual rota que o Router 2 escolherá como best para se comunicar com essas redes aqui? Aí, digamos, para ficar interessante, que eu tivesse um outro AS aqui. Tivesse um outro AS de salto aqui, sei lá, AS meia dúzia. Então, não tem weight. Não tem weight. O local pref empatou, não tem. Sabe, foi empatando em tudo, inclusive no MED. Né? Empatou no MED, pô, ferrou, e agora? Aí tem uma coisa que vai acontecer, né? Essa rota, o AS4 passou para o AS3, que passou para o AS2, que passou para o AS1. Aí via uma seção IBGP, o R1 passa para o R2. Só que o R2 ele recebeu também daqui, ó, S4 passou para o S6, que passou para o S5, que passou para o R2. Isso aqui veio para uma seção externa, EBGP. E agora? Então, até mesmo para evitar o loop no sistema autônomo, se tudo empatou até o passo número 7, o 8º passo é justamente esse. Eu vou preferir sempre uma opção externa, prefere uma opção externa do que uma opção interna. A opção via R1 é para uma seção IBGP. A opção via S5 é uma seção EBGP externa. Então eu vou preferir externo sobre interno, certo? Aí é uma coisa que acontece frequentemente. Frequentemente o critério de desempate da melhor rota pode chegar até esse nível ali ou mais. Que vou dar um exemplo agora. Então isso aqui é bem bacana. Eu preferi um caminho externo do que um caminho interno. Agora imagine a seguinte situação. Vamos olhar aqui na perspectiva, você quer ver? Do router 3. Vamos olhar o router 3 agora aqui. Então tudo vai empatar, irmão. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7. No passo 8. Externo versus interno, certo? Quais seções EBGP o router 3 tem? Alguma? Nenhuma, irmão. Não tem. Tudo que o router 3 tem é uma vizinhança interna, ou seja, IBGP, para R1 e outro aqui para o R2. Então esse passo
aqui que é o passo 8, não se aplica ao R3. Ele vai pular esse estágio, porque ele não tem uma rota externa versus uma interna para comparar. Ele tem duas internas, sabe? Mas uma interna e outra externa ele não tem. Então o passo 8 não funciona para o router 3, funciona para o router 2, funciona para o router 1, para o router 3 não vai funcionar. Ele vai para o próximo passo aqui, tá? Que é o 9. Preferir aquela rota que for de um vizinho IGP mais próximo. IGP. Aí que entra a recursividade. Como é que você fecha a sessão BGP interna com aquele roteador? Você tem uma rota IGP para fazer o recursivo. Qual que é a métrica dessa rota? Eu vou comparar as métricas IGP nas minhas rotas com meus peers internos. Aquela que tiver menor ganha. Tá? Aí aqui, pô, nesse caso, quem vai ganhar, o router 3 vai preferir a rota VR2. Porque aqui tem um custo de 10. E aqui eu tenho um custo de 10 mais 10, 20. Qual que é o neighbor IGP mais próximo para mim? Fácil, né? Vai ser via router 2. Mas suponhamos que, por exemplo, eu não tivesse esse roteador aqui. Aí o custo seria de 10 comparado com 10. E agora? Como é que o router 3 vai escolher uma melhor rota agora se a distância IGP dos dois vizinhos, router 1 e router 2, vizinhos internos BGP, o custo IGP para eles é o mesmo. Pô, então não dá, né? Então não tem como escolher no critério 9. O critério 9 também não funciona. Pô, vai para o 10. Aquela rota é BGP que está mais tempo, que chegou primeiro. Aqui chegou primeiro, por exemplo. Pô, isso aqui funcionaria, por exemplo, para o router 1 ou funcionaria para o router 2. Por quê? Porque eles têm seções BGP aqui. Eles têm seções BGP aqui. Para eles funciona. Ah, cara, empatou tudo isso. Quem chegou primeiro, sabe? Você está na janela. Já o roteador 3, e como é que fica? Ele não tem rota externa. Porque ele não tem seção externa. Certo? Tudo que ele tem são rotas que ele aprendeu por IBGP. Certo? É isso que ele aprendeu. Aí até aqui, voltando até o passo 9, tinha empatado. Aí vai no passo 10. Não é aplicável ao router 1, é aplicável ao router 2, mas não é aplicável ao router 3. Por quê? Porque o router 3 não tem um caminho BGP. Aí, bichão, tem esses dois passos aqui. Inclusive é configurável você fazer uma inversão na ordem de algum desses passos aqui nos estágios finais. Isso será demonstrado também no momento oportuno. O 11º passo seria o seguinte, cara, qual que é o menor router ID de vizinho? Eu já vou comparar o router ID dos meus vizinhos. Você vai preferir a rota que tenha havido numa sessão IBGP, de um roteador cujo router ID seja o de menor valor. Você, bateu. Caso empate, que é muito difícil, mas possa ser que aconteça, depende de como é que você definiu os teus routers ID, se não veio da loopback, se foi manual, enfim. Caso empate, também menor endereço IP. Eu vou aceitar a rota de um vizinho cujo endereço IP for menor, comparando um com o outro. Ah, esse vizinho aqui tem um IP menor do que aquele vizinho ali. Sabe? Então você vê que o BGP ele é bem elaborado. Até que ele consiga escolher a melhor rota para um determinado destino, você vê que ele vai, sabe? Então é muito comum uma determinada rota ela ser desempatada lá para baixo aqui, cara. Entendeu? Tipo aqui é comum. Ou até mesmo aqui no passo 10. A maior parte das rotas, assim, sendo bem honesto, elas se matam aqui no passo 8, até o passo 8. Até o passo 8, onde você geralmente costuma resolver as coisas, mas tem casos que pode chegar no 10, 11, sabe? Então, isso é muito importante. Conhecer esse algoritmo de seleção no melhor caminho de BGP é extremamente importante para você lidar com o BGP de forma íntima. Você virar um guru, literalmente um guru no BGP. Saber esses passos nessa ordem apresentada e descrever cada uma das situações. É isso que vai te dar um conhecimento avançado para você fazer as escolhas certas no teu projeto, as configurações adequadas e tudo mais. Atento, revisite esse material quantas vezes forem necessárias
para você dominar essa questão, porque eu entendo, e é um consenso de indústria, na verdade, que isso aqui já começa a separar os meninos dos homens, no sentido de, ou as meninas das heroínas, no sentido de quão aprofundado você sabe de BGP. Para matarmos aqui temporariamente, é uma coisa que eu preciso finalizar com vocês antes de entrarmos nos vídeos individualmente para demonstrar cada situação. Isso tudo que nós vimos agora é manipulável. Não a ordem de seleção de melhor caminho. Em alguma coisinha até você consegue. Eu vou desabilitar a checagem de comprimento de AES. Sabia que você pode desligar isso? Tá? Tem algumas customizações. Vamos tentar ir mais simples, pelo menos por enquanto. O que você quer fazer é o seguinte. Está aqui o teu sistema autônomo. Tá o teu AES aqui. E os seus roteadores aqui dentro. O que você quer é governar como você sai do teu AES, por qual link, via qual regime de interconexão com qual vizinho, ou seja, o teu tráfego de, por exemplo, upload, teu upload. Você quer governar isso aí. Usando métricas de latência, jitter, perda de pacote, disponibilidade, uma engenharia financeira, custos. Você quer controlar isso aí, manipular o tráfego para ele refletir o teu modelo de negócios. Assim como o tráfego que entra no teu AES, que é o tráfego de download. Entendeu? É isso que você vai fazer. E para você cumprir com esse objetivo aqui, você vai manipular atributos do BGP para que você consiga amarrar a tua escolha de melhor rota via uma determinada sessão, uma condição que você identificou que é aquilo que você deseja de fato fazer. Então, quais são os tipos de atributos? Novamente, nós temos atributos reconhecidos, well known. Aqui, os reconhecidos. Todo roteador que se preze, que fale BGP tem que suportar, entender esse atributo. Aí, dos quais 3 devem constar obrigatoriamente em todas as mensagens de update, que são os mandatórios, a SPF, Origin, XHOP. Aqui você tem um exemplo, por exemplo, do localpref. Ele pode, não tem só ele, né, mas tem um exemplo do localpref. Pode ou não pode estar constando na mensagem update, mas se constar, eu tenho que saber que aquilo ali é um localpref, exemplo. E tem os atributos opcionais, dos quais uns são transitivos, exemplo, community. Que a community não pode ser usada para influenciar tráfego, embora ela possa ser usada para classificar um determinado prefixo ou uma outra condição para você, então, manipular outro atributo que esse sim vai te dar a engenharia de tráfego que você quer. Mas um exemplo aqui, community, é um opcional transitivo, ou um média aqui, média não transitivo. Okay? Então, ao manipular, por exemplo, local preference, o atributo ASPath, o atributo média, são exemplos de casos que você manipulando, você vai conseguir acertar essa tua engenharia aqui. É isso que você quer fazer. Como é que o tráfego sai do teu AS, como é que o tráfego entra no teu AS. Tá? Então aqui, nesse destaque que eu estou fazendo aqui, todos os roteadores que suportam o BGP entendem atributos well-known. Já opcionais, pode ser que sim, possa ser que sim, possa ser que não. Tá? Os atributos discretionary aqui, eles não são navegados para outros sistemas autônomos. É o caso do localpref. Localpref, não falei algumas vezes aqui na formação, o atributo localpref não é propagado em sessões externas, exceto numa confederação. Daí está explicado, porque ele é esse tipo de atributo aqui. Assim como opcional não transitivo. Você pode até pegar um MED e passar para o teu vizinho, sistema autônomo vizinho. Isso acontece. Mas o teu sistema autônomo vizinho não pode repassar aquele MED para outro, porque ele é não transitivo. Então, conhecendo essas diferenças entre opcional e reconhecido, mandatório, facultativo, transitivo, não transitivo, sabendo essas diferenças, você consegue, beleza. Eu vou juntar aquilo que eu já vi e que eu estou falando aqui agora, e voltando no slide anterior, eu vou mapear o meu entendimento dessas ferramentas com relação a esse processo de seleção do melhor caminho. Para começar a entender o que eu tenho que fazer na rede
que ela funcione ao meu modo, ela respeite as minhas diretivas de projeto técnico. Então, para finalizar aqui, finalizando, estes são os passos de seleção de uma melhor rota BGP. Aprenda, domine, vire um guru nesses procedimentos aqui, e nos próximos vídeos eu demonstrarei cada caso por vez. Bom, exceto, por enquanto, a questão do AIGP, porque vai ter um conteúdo separado só para falar dele. Eu não vou perder tempo com a IGP agora, mas prometo que haverá um conteúdo só dele. Tá? Mas eu vou demonstrar pelo menos o wait, local pref, isso aqui, todos eles aqui eu vou demonstrar nos próximos vídeos, para você ficar realmente fera no assunto. Espero que você esteja curtindo, deixe seu comentário e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!